Olá, uma vez mais sejam bem-vindos ao podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Nosso objetivo é estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, através de todas as suas obras, e atualmente estamos seguindo o livro Jesus no Lar. Hoje, o Evaldo preparou uma reflexão em torno do capítulo 20, intitulado A Caridade Desconhecida. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir juntos, mas o Evaldo traz algumas reflexões interessantes, porque esse tema é muito batido, muito discutido na doutrina espírita. E o Evaldo, junto com o Neio Lúcio, junto com Jesus nessa lição, traz outros pontos de vista, outras questões que a gente pode abordar sobre a questão da caridade. E como sempre, o Evaldo também reforça o convite, porque hoje mais tarde no nosso canal do YouTube a gente tem um tempinho a mais na nossa live para que a gente possa estar juntos, estudando, debatendo, tirando nossas dúvidas, conversando, enfim, em torno desse tema bastante relevante. No final desse nosso podcast a gente vai ter o nosso momento de oração, onde a gente te convida para orar conosco. Caso queira, pode colocar um copo com água, um recipiente com água para fluidificar, para que a gente possa estarmos juntos aí uma vez mais. Iniciamos sempre com uma poesia de Maria Dolores, que é a nossa autora pesquisada, preferida para esse momento, Esperamos contar contigo aqui até o final. E a gente gostaria de destacar que na descrição a gente sempre coloca uma série de bibliografias complementares, te convidando a estudar conosco e aprofundar os temas abordados. Dito tudo isso, esperamos contar contigo e te convidamos. Vamos ouvir? Olá a todos, desejo que as bênçãos de Deus e a proteção de Jesus estejam sempre presentes em nossas vidas. Mais uma vez estou aqui com imensa alegria para que possamos refletir sobre uma passagem de Jesus que está no capítulo 20, intitulado A Caridade Desconhecida, do livro Jesus no Lar, pelo Espírito Neio Lúcio, através da psicografia de Chico Xavier. Nesta passagem, Jesus e os discípulos estão na casa de Pedro e o que motivava a conversação naquela noite era a prática do bem. E alguns argumentos dos discípulos para o debate eram: como falar da compaixão sem dinheiro? Como nós vamos incentivar a beneficência sem recursos financeiros? Acompanhado destes questionamentos, vinham relatos de grandes nomes de pessoas muito ricas, e a maioria concordava que somente os poderosos da terra conseguiriam estimular a piedade ativa. Jesus, como sempre, com toda a sua perspicácia e paciência, esperava um momento propício para interferir e trazer a argumentação singela e repleta de profundidade e sabedoria. Em determinado momento, o mestre opinou bondoso: todavia, antes de começar a leitura do texto em que Jesus relata a experiência de um personagem de sua história, sugiro que escutemos a narrativa atentamente quanto às atitudes apresentadas. Vamos à história? Um sincero devoto das leis de Deus foi chamado por determinações do céu para praticar a beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela de seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo, quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo a todos que se achavam
em sofrimento e dificuldades. Porém, ficava magoado porque não podia distribuir agasalho e pão para os famintos à margem da estrada. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que, se ele não podia fazer a caridade material, podia perfeitamente combater o mal em todas as circunstâncias de sua caminhada pela terra. Assim é que passou a deixar de lado os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando encontrava pessoas interessadas na maledicência, era educado, e antes de pensar em criticar a pessoa, pensava numa virtude dela. Se alguém diante dele dava oportunidade à raiva fácil, considerava que aquela ira era uma enfermidade e ficava quieto. Ele não se importava com os insultos alheios e, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade de sempre. A calúnia não encontrava lugar em sua alma, sendo que ele respondia com o silêncio quando alguma denúncia mentirosa era feita. Quando via que as pessoas estavam discutindo, tentava acalmar a todos para a situação não piorar. Quando uma pessoa era condenada por algum ato cometido, tentava amenizar ao máximo a sentença. Se via uma pedra na rua, tirava e a colocava em lugar próprio para não machucar as pessoas. Adotando estas atitudes, chegou ao fim de sua passagem sobre a terra, incapaz de fazer a beneficência material que o mundo dava valor. Jamais pôde dar uma tigela de sopa ou qualquer auxílio material aos necessitados. Então, agora chegou o momento deste servidor chegar ao tribunal divino, como diz a lição. Porém, antes de relatar qual foi a sentença recebida, fiquei muito preocupado sobre o que ocorrerá com esse nosso irmão. Como não sou advogado nem das causas humanas e muito menos das causas divinas, busquei recorrer a alguns espíritos para auxiliar na defesa do servidor que teme ser condenado por não ter dispensado em sua existência o auxílio material. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, nas Instruções dos Espíritos, item 9, a caridade material e a caridade moral. O Espírito Irmã Rosália diz: desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais, por agora, encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale o outro mais tolo do que ele. Isso é um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós. Não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. O Espírito Emmanuel, no livro Joia, capítulo 11, traz: a caridade não brilha unicamente na dádiva.
Destaca-se nos mínimos gestos do cotidiano. Está no sorriso de compreensão e tolerância, na palavra que tranquiliza, na gentileza para com desconhecidos, no amparo à criança, no socorro ao doente, na atenção para com quem fala, no acatamento das confidências de um amigo, no silêncio ante os conceitos agressivos desse ou daquele adversário, e no respeito perante os hábitos e as cicatrizes do próximo. Ainda, recorrendo ao Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10 do mesmo capítulo 13, o Espírito Protetor responde a seguinte pergunta que ele mesmo elaborou: Meus amigos, de muitos dentre vós tenho ouvido. Como hei de fazer caridade se a miúde nem mesmo do necessário disponho? E o próprio Espírito Protetor responde: Amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo palavras de consolo e estímulo. Acredito que esses relatos ajudariam bastante na argumentação da defesa do servidor da história. Nesse momento, podemos voltar ao final da lição que conta a história deste servidor. O que será que aconteceu no tribunal? Vamos lá? Nessa posição, a morte o buscou para o tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu com medo e desanimado. Temia o julgamento das autoridades divinas, mas de repente recebeu uma auréola brilhante como prêmio pelo trabalho incessante contra o mal. O servidor chorou emocionado. Jesus olhou bem nos olhos dos discípulos e, calmo, concluiu em tom amigo: Distribuamos o pão e a coberta. Acendamos a luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, destruindo a discórdia. Mas não nos esqueçamos de combater o mal no nosso esforço diário, com a certeza de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Com essas palavras finais de Jesus, podemos perceber que a prática da caridade, por pensamentos, palavras e ações, só atingirá o seu objetivo se tiver investida pelo trabalho incessante contra o mal. E olhando para cada um de nós, devemos entender que o mal é tudo aquilo que nos afasta da prática do bem, conforme os ensinos e exemplos de Jesus. Tudo dentro daquilo que já somos capazes de fazer. E esse afastar não é uma força externa nos impedindo de buscar o aperfeiçoamento espiritual, e sim os entraves impostos por nós mesmos, nessa batalha incessante que precisamos travar no dia a dia, principalmente os entraves oriundos de nosso orgulho e egoísmo. Mas o que quer dizer a conquista da divina coroa da caridade desconhecida? Primeiramente, precisamos entender que os ensinos do Cristo muitas vezes apresentam simbolismos que chamam a atenção por atender aos anseios da nossa busca por recompensas
em forma de títulos, de adereços materiais ou mesmo confortos regados a ócio. Entretanto, quando analisamos com maior profundidade, percebemos que as recompensas reais são as aquisições íntimas que nos aproximam das virtudes do verdadeiro homem de bem. Dentre elas, a satisfação e plena felicidade que a prática da caridade proporciona ao espírito que compreende e sente no fundo do coração as benesses da lei do amor. Dessa forma, a prática do bem se torna uma necessidade e imensa satisfação ao espírito. Isso vai muito além de uma ação caridosa, indo de encontro à máxima evangélica: não saiba a sua mão direita o que dá à esquerda. Para outros comentários e interpretações, com certeza sugiro que não percam a live, ou mesmo que depois procurem nas nossas mídias sociais para complementar os estudos aqui do podcast. Para finalizar, trago uma mensagem de Joana de Ângeles que nos diz fundo como atuar no trabalho incessante contra o mal. Faze o bem pelo prazer do bem. Não des guarida às astúcias do mal. Manhoso e sutil, ele penetra a tua casa mental e, graças à maledicência insensata e invejosa que se apoia à mentira e à sandice, derrui as tuas construções otimistas e te vincula ao derrotismo. Caridade é bênção de que podes fazer-te instrumento para a própria e a felicidade de todos. Não seja ela feita de atos extremos, nem de aparência, a fim de que o sentimento não te esfrie o coração. Põe o sal do sacrifício nos teus compromissos cristãos e adoça a tua alma na realização do amor, esforçando-te pela tua melhora pessoal, sem te fazeres fiscal ou censor do próximo, que a tua semelhança trava a difícil batalha que ignoras. E embora não te solicite ajuda, somente porque avança em silêncio, espera contar com a tua compreensão e não com o teu reproche. Põe alma na tua caridade. Caridade, portanto, para ti mesmo, não ferindo nunca nem censurando ninguém. Que fiquemos com Deus e que a luz do Divino Mestre ilumine os nossos caminhos, hoje e sempre. Que assim seja. Iniciamos este nosso momento de oração com a poesia Gente Nossa, de Maria Dolores. No atendimento à penúria da multidão que desfila, de alma cansada e intranquila, rogando agasalho e pão, não digas que esse trabalho vem de vaidade ou loucura, desprimorando a cultura ou deprimindo a visão. Silencia por instantes o alarme da inteligência e escuta na consciência o coração a falar. Essa fila enorme e aflita é nossa família à frente, pedaço de nossa gente em torno de nosso lar. De sentimento a guiar-te, notarás no próprio peito surgir imenso respeito por esses irmãos na dor. Olha o garoto que passa, enfermo, de olhar sem brilho, podia ser nosso filho gritando por nosso amor. Fita os irmãos fatigados sob as rugas da incerteza, marcados pela tristeza de quem vive sempre a sós. Foram jovens cintilantes que, em meio à graça e ao ruído, talvez pudessem ter sido nossos pais, nossos avós. Alegra-te por servi-los. Doar-lhes paz e esperança é próprio de quem avança cumprindo as divinas leis.
acolhe-os e escutarás a voz do Cristo onde fores. Todo amparo aos sofredores é sempre a mim que os fazeis. E sentindo o nosso coração tocado, mestre amigo, pelas vibrações do Evangelho, é que te buscamos em preces, rogando pelo nosso coração que se sente tão acolhido nesses instantes, tão envolvidos no teu amor, no amor dos bons espíritos e nas suaves bênçãos de Deus, nosso Pai. E reconhecemos, mestre amigo, ao meditarmos na beneficência que se manifesta no amor em toda parte, nos sentimos tocados também ao lembrarmos da humanidade inteira e de tantos corações que compartilham conosco as caminhadas da vida. Te rogamos, mestre amigo, aos nossos corações a proteção, o amparo e o auxílio, pois nos reconhecemos necessitados do teu amor. Mas nesses instantes de prece, Jesus, reconhecemos também que sempre algo podemos fazer. A todos os corações que estão à nossa volta, sejam eles encarnados ou desencarnados. Um instante de prece como esses podemos elevar sempre. A companhia agradável e a conversação salutar estão em nossas possibilidades. E por isso mesmo, Jesus, te pedimos, ajuda-nos a sentir a tua presença ao nosso lado, onde quer que estejamos e com quem estejamos. E ampara-nos para que a todos os instantes possamos reconhecer em nós a possibilidade do melhor esforço, o esforço pela melhor conduta e pelo melhor sentimento em nossos corações. Que a tua luz, que nos envolve em carinho, possa nos estimular e que possamos, junto a ti, nesta prece, elevar ao mais alto a Deus nosso Pai, nosso profundo sentimento de gratidão. Que assim seja.